Tendo em consideração a cinesiopatologia do sacro anteroinferior, que promove um efeito gravitacional, digamos assim, sobre o L5, que vai ter repercussões sobre a subluxação do sacro, que tendencia, pela ação do ligamento ilio-lombar, a promover uma rotação do corpo vertebral em direção à anteroinferioridade do sacro. Esse comportamento, além de repercutir sobre o ligamento iliocostal, irá também promover uma hiperatividade reflexica do ligamento sacrotuberoso. Então, vamos postular então, se a linha de correção não é importante numa condição como essa, um impulso, um thrust, no sentido posterior anterior, com ponto de contato na região entre segundo tubérculo e IPS, espinha ilíaca posterior, teremos então uma linha de correção P para A. Imaginemos uma linha de correção P para A, então nessa situação provocaria ainda mais tensão no ligamento iliocostal e também mais hiperatividade reflexa no ligamento sacrotuberoso. Essa manobra então pioraria os sintomas do paciente e geraria estresse ligamentar, além de estresse articular na cartilagem e também no disco de L5, promovendo também estresse articular sacroiliaco. Da mesma forma, um estímulo com um thrust, um estímulo mecânico, um thrust, na linha de correção de superior para inferior, nesse mesmo ponto de contato, promoveria também um estresse articular da mesma forma, gerando as mesmas consequências articulares. Esse paciente, com esse estímulo de posicionamento, ponto de contato e linha de correção, em hipótese alguma iria melhorar seus sintomas e também iria promover danos, microtraumas sobre a cartilagem, danos os quais não seriam passíveis de regeneração. A cartilagem é um tecido avascular, com nutrição célula a célula, que dificilmente os danos que são promovidos sobre esse tecido são recuperados. Da mesma forma, se tivermos uma cinesiopatologia ilíaca, o ponto de contato e o posicionamento do Doctor in Chiropractic, ou do fisioterapeuta quiropraxista, é crucial. O Doctor Instance modifica o vetor do posicionamento dos braços, do ponto de contato e do ponto de contato segmentar. Faz com que toda a correção seja modificada. A quiropraxia, uma das titulações mais elevadas, é o título de Doctor of Chiropractic Philosophy. O título, então, desses filósofos em quiropraxia eram dados aos grandes nomes da quiropraxia, profissionais de catedráticos na área de ensino e na área clínica. Nós tivemos grandes formadores na área de quiropraxia que seguiram filosofias e promoveram ideias de tratamento, métodos e técnicas. Então nós temos profissionais como Thompson, J. Clay Thompson, como Joseph Jansen, pai das diversificadas, como digamos, Willard Carver, que eram adeptos de uma visão biomecânica muito mais relacionadas, né, como Solomon Worsley, como visão da articulação, né, neurofisiológica, claro, mas relacionado com o movimento, mas sem dúvida focados no aspecto da articulação, né, na superfície articular, como faceta. Nós tivemos um grande filósofo quiropráxico, que é o Clarence Gonstead, que ele mudou esse aspecto, essa análise toda, e essa análise do Gonstead é focada na biomecânica do disco, certo? Então, a biomecânica do disco proposta por Clarence Gonstead, ele era baseado no ball pivot, que é o pivô esférico, onde o disco que controla a posição da vértebra, né? Então nós temos a posição da vértebra guiada pela lesão no disco. Então a lesão no disco, o grau de degeneração discal ou o grau de lesão discal
ela acaba promovendo subluxações nas vértebras, influência nas vértebras. Claro que isso acontece ao mesmo tempo que acontece dano nas facetas, mas existe realmente, não pode ser negligenciado, né, o grande efeito biomecânico do disco intervertebral, né, que nós temos, segundo o Gonster, lesões de D1 até D6, que são classificadas radiologicamente pela espinografia e pelo laudo espinográfico. Como nos Estados Unidos existem muitos profissionais quiropraxistas do sexto escopo profissional, o Individual Seminole One, que são apenas consultores, não ajustam, só fazem exames de imagem. Então eles têm clínicas especializadas e fazem esses exames específicos para os profissionais que trabalham com Upper Cervical, que trabalham com Diversified, que trabalham com várias outras técnicas, ou que precisam de um exame mais específico que eles não possuem no raio-x, que eles não têm condições de fazer no raio-x do consultório, então mandam para esses, digamos, profissionais quiropraxistas, doutores do sexto escopo profissional, que é o quiropraxista especialista em radiologia. Bom, então nós temos diferentes graus de evolução degenerativa. Esse aqui é um que a gente chama de D1, onde existe até um inchaço do disco intervertebral, um aumento do espaço articular que pode ser confundido com saúde articular, só que não. O que eu quero colocar aqui para vocês, né, é, digamos assim, quando falam de mal de técnicas inespecíficas, técnicas específicas, como a técnica bom, todas as técnicas de quiropraxia, mesmo as diversificadas, são técnicas específicas, de ponto de contato específico. O Logan é uma técnica reflexa, mas ela é específica porque ela tem especificidade de ponto de contato, de linha de correção. Então é muito comum ouvir aí profissionais dizendo que não interessa a linha de correção, tu pode manipular de qualquer jeito. Isso é uma grande inverdade, porque não tem evidência. Uma coisa assim, não é que não tem evidência sim, não tem estudo científico, mas tem coisas que não é baseado em estudo científico. Por exemplo, matemática não se estuda, não faz um estudo científico para provar a matemática, 1 mais 1 é 2. Da mesma forma, física também ela pode ter um modelo de estudo teórico apenas. Então a biomecânica tem esse estudo, tem essa possibilidade, ela abre essa possibilidade de modelo de estudo teórico. Então, desta forma, então, nós não podemos entender que um ajuste pode ser feito de qualquer lado com a posição do paciente, e doctonistas, que é a posição do profissional em qualquer região, e a linha de correção pode ser de qualquer jeito que vai melhorar a vértebra igual. Podemos até ter um efeito de melhora da dor, mas é um efeito transitório e pode inclusive ser lesivo. Eu vou explicar como pode ser lesivo. Ele pode até alguma manipulação gerar um efeito sem especificidade, gerar um efeito, digamos, analgésico e controlador, mas na maioria dos casos que a gente observa em consultório, esse tipo de manipulação, quando o diagnóstico não é bem feito, na cinesiopatologia não é bem feito, não tem long-standing effects, que é o efeito duradouro. Né, nós temos um paciente que está 1 ano com dor, 6 meses com dor, faz um ajuste e nunca mais vem para o consultório porque melhorou realmente. E a gente convive com essas pessoas realmente afirmam que estão bem e demonstram clinicamente que estão bem. Então a gente chama isso de evidência clínica. Muitas vezes as evidências científicas não alcançam a evidência clínica. Mas assim, vamos imaginar então que nós temos uma vértebra, digamos, como uma vértebra lombar, com uma posterioridade com rotação do processo espinhoso para a esquerda. E essa rotação do processo espinhoso para a esquerda está acompanhado com uma inferioridade, né? Com um edging em inferioridade. Então, vocês imaginem só, essa situação, vou colocar aqui para vocês, né? Nós fazendo um thrust nesse sentido, né? No sentido P para A e S para I. O que vai acontecer? Nós vamos estimular que haja maior dano ao disco intervertebral, porque a vértebra já está subluxada em inferioridade nessa região. Então, se o terapeuta, o fisioterapeuta, o quiropraxista, então, promove um thrust no sentido da inferioridade, ele força mais o disco. Aí o sujeito não pode dizer, então, que vai ser recuperado esse efeito, que na realidade é uma situação que o corpo se recupera, melhorou a dor na hora, tá bom? Não, isso não é quiropraxia.
Isso é muito importante, entendeu? Vão ensinar fisioterapia manipulativa, aceitar, sei lá o quê, mas não é quiropraxia, entendeu? Então, não distorçam o nome da quiropraxia. A quiropraxia baseada em evidência, somos favoráveis, mas faz a técnica adequada, aprende bem ela, e não vamos fazer fisioterapia baseada em evidência só porque tu não quer estudar a técnica. Você não conhece, não domina a técnica e não atendeu vários pacientes com essa técnica. Depois que fez isso tudo, desenvolveu ciência, arte e filosofia. Porque a arte é posicionar correto, é ter um ponto de contato específico. Não é arte para fazer pintura, é a arte para posicionar o dedo correto no lugar correto, para estar no lugar correto, para ter o melhor vetor, para ter menos esforço, para fazer com maior leveza a técnica e promover melhor resultado sem nenhum trauma ao paciente. Não vou dizer que cartilagem regenera, porque cartilagem não regenera, meu. Se liga, meu. O termo não tem evidências, é um termo bastante polêmico que está sendo utilizado para, digamos, rotular muitas técnicas dentro da fisioterapia ou mesmo dentro da quiropraxia. Em muitos casos, o termo não tem evidência, ele fica um pouco inapropriado, porque o termo não tem evidência, quando alguém diz assim, não tem evidência, a maioria dos acadêmicos de fisioterapia e de quiropraxia ou de áreas afins da saúde, ou mesmo profissionais, entendem que a técnica não deve ser empregada, que a técnica deve ser completamente excluída, que a técnica não tem um resultado terapêutico e que a técnica, digamos assim, é uma técnica que usa de má fé para o tratamento das pessoas, porque ela gera uma lucratividade dos terapeutas, dos profissionais, e, enfim, é aplicada de uma forma antiética. Então, isso é uma coisa muito importante a ser detalhada. Então, eu acho que o termo não tem evidência, na maioria das situações, é inapropriado, porque, na realidade, em algumas situações clínicas, na maioria das situações clínicas que nós vivemos hoje, o termo mais apropriado é que não existem estudos. Porque existem duas considerações, duas premissas, né, que eu acho importante. A premissa de evidência científica e a premissa de evidência clínica. São duas características muito importantes, né? As duas são importantes, mas a evidência clínica jamais deve ser descartada. Existem estudos quantitativos e estudos qualitativos. A abordagem qualitativa, claro que ela é subjetiva, claro que ela, digamos, junto com a evidência clínica, ela está susceptível, digamos, efeito placebo, influência emocional e psicológica do paciente, com certeza. Mas nós temos pacientes que estão há um ano com dor e recebem uma técnica que muitos profissionais dizem que não é baseada em evidência ou não tem evidência, e ela tem um resultado muito superlativo depois de um ano de tratamento desse paciente, em outras técnicas baseadas em evidência, e essa técnica que supostamente não teria evidência, então ela recupera completamente o paciente. Então, na realidade, as pesquisas, elas têm elas precisam, o objetivo da pesquisa é a descoberta da verdade científica. Então, a evidência científica, ela tem, digamos, um limite de alcance em algumas condições clínicas. Isso é muito importante considerar, que nós, na pesquisa científica, nós temos uma metodologia que dá condições de que você consiga ser imparcial. Então, o objetivo principal é imparcialidade na descoberta da verdade dos fatos científicos, através de um esquema metodológico. E esse esquema metodológico, ele tem que deixar bem claro a técnica, e muitos estudos não deixam claro a técnica e classificam como técnicas específicas e não específicas, com o mesmo resultado, mas não deixa claro como foi executada a técnica não específica, não deixa claro como foi executada a técnica específica, não deixa claro a cinesiopatologia do grupo a ser selecionado, né, para a amostra. E então a gente entende que muitas vezes existem vieses, né, de afeição, de seleção, ou digamos, toda a parte metodológica, porque muitas vezes a pesquisa é montada de uma forma onde existe um déficit de conhecimento técnico na elaboração do conhecimento, no caso da pesquisa em si. E isso gera a formação de falácias, que falácias são erros
de erros lógicos de argumento e que comprometem então a descoberta da verdade. Então é muito importante que também as pessoas entendam que existe também digamos, um uso comercial do termo prática baseada em evidência. Então as pessoas a maioria das pessoas não conhece a metodologia científica, não lê os artigos em inglês e fica realmente baseado na opinião de formadores, de acadêmicos, né, que têm esses conhecimentos e muitas vezes têm algumas tendências. E tem alguns, digamos, afinidades pessoais, e essas afinidades pessoais acabam surgindo nas pesquisas, influenciando os resultados. Mas principalmente porque existem, digamos, disputas entre técnicas e profissões, e essas disputas entre técnicas e profissões visam também o mercado de trabalho.